Esta é mais uma Quadratura do Círculo com António Costa, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, numa semana recheada de novidades. Primeiro, a admissão do ministro Vítor Gaspar, depois a de Paulo Portas, contestando a escolha da nova ministra das Finanças, e hoje mais duas reuniões para conseguir o que Passos Coelho designou como fórmula de manter a estabilidade do governo. Ouvindo o primeiro-ministro, o António Lobo Xavier percebe o ponto em que estamos? Não, ninguém pode perceber. Ninguém pode perceber, nem a nenhuma hora do dia, e passei o dia a trabalhar e em nenhuma hora do dia me senti seguro sobre o rumo dos acontecimentos. E, portanto, não, nessa declaração do Primeiro-Ministro, o que me fez impressão é que foi a declaração sobre o CDS mais firme que eu encontrei sobre a posição do CDS, porque posições do CDS sobre a situação política não as vi ainda, para pena minha. O CDS já devia ter feito uma declaração pública sobre o que está a passar? O CDS tem uma história e um passado, uma ligação à democracia portuguesa que dificilmente tornam perceptível que esteja associado de uma forma tão longa e tão silenciosa a um período de instabilidade, a um período de incerteza, de desconfiança dos mercados. É muito difícil perceber que o partido das empresas e da iniciativa privada, da economia, que tem essa história, que tem essas pretensões, esteja em silêncio, num silêncio vago, durante uma crise destas, sem nenhuma declaração política forte sobre a situação. E, portanto, eu que estive a trabalhar todo o dia, repito, fiquei espantado de ver as primeiras coisas sobre o CDS nas palavras do Primeiro-Ministro. Para si é imaginável que Paulo Portas chegue ao Congresso do CDS sem uma clarificação absoluta? Não, eu arriscaria que não há Congresso, Carlos. A experiência em Portugal de congressos que estão marcados e que acontecem no meio de crises políticas é uma história má, negativa. Houve um congresso do PSD, durante o tempo de Santana Lopes, em que se recriminou a coligação, a realização do congresso. É uma coisa incompreensível, só compreensível num partido completamente monolítico. O partido está em silêncio neste momento, não existe nenhuma solução governativa, não se sabe qual é o compromisso do partido com a estabilidade e com uma solução para o país, e vai fazer um congresso a falar sobre o quê? Eu creio, apostaria que não há congresso. Já ouvi a tese de que o Congresso pode ter a utilidade de mostrar que o partido está unido à volta de Paulo Portas e disso reforçar a posição. O Congresso não vejo que utilidade possa ter sem saber qual é a solução governativa. É um Congresso de desabafos, um Congresso de críticas sobre o PSD, um Congresso de lavagem de ofensas, de discussão sobre o passado, quem ofendeu mais quem e quem tem culpa. Isso não me parece que tenha interesse nenhum, nem que seja útil à história do CDS. Não acredito que haja Congresso. Não acredito que haja Congresso. E repito que me faz muita impressão que, enfim, as razões do presidente do CDS, difíceis de compreender, digo com pena por mim, que sou amigo pessoal dele. Refere-se às razões para a admissão. As razões para a admissão são razões difíceis de compreender, e o gesto é difícil de compreender, mas poderia separar-se, imagino eu, num partido normal, com vida própria, podia separar-se essa situação da posição política do partido. E eu acho que seria muito útil embora estejam a ocorrer negociações e embora haja, com certeza, discussões sobre a configuração do próximo governo, ou do que seja o próximo governo, embora isso esteja a decorrer e, obviamente, elas sejam secretas, o partido precisava, para existir, para ser autónomo, de ter uma declaração própria dos seus órgãos e de ter declarações avulsas, variadas, de pessoas, dos seus dirigentes, a dizer qual é o seu compromisso. Paulo Portas demitiu-se a reclamar mudança na política do governo, e nomeadamente queria outra escolha para ministro das Finanças, entre as várias razões que deduziu no comunicado que foi divulgado. Parece-lhe bem que, para conseguir mudança de política, ele se tenha demitido? Não, eu acho que não podemos só falar disso. Não é? Quer dizer, é preciso ver que a situação era diferente. A situação
não podemos apreciar o comportamento quer de Passos Coelho, quer de Paulo Portas, sem falar também do Presidente da República. Primeiro porque as soluções passam pelo Presidente da República, e porque o Presidente da República com certeza tem uma palavra a dizer sobre as soluções para a crise, e em primeiro lugar eu prefiro falar sobre o Presidente da República porque o que se passou é uma situação vexatória para um Presidente da República absolutamente inimaginável numa democracia civilizada Qual europeia. dos momentos é que está a falar? Do momento em que o Presidente faz uma declaração aos jornalistas, visivelmente sem saber da demissão de Não, estou a Paulo falar... Portas, ou da posse? Não é assim tão episódica a minha afirmação. É uma afirmação mais de sobrevoo. O Presidente da República, no dia 25 de Abril, assumiu o compromisso de suportar este governo. Já o comentámos aqui, cada um tinha a sua ideia, mas o Presidente arriscou nesse compromisso com a estabilidade. Ele olha para as eleições da mesma maneira que eu olho, de maneiras diferentes, como o António e o José Pacheco Pereira olham, mas olha com os mesmos olhos, olham como a pior solução possível e comprometeu-se com o apoio ao governo. E aquilo que o governo lhe fez, ou aquilo que Passos Coelho e Portas lhe fizeram passado 2 meses, foi absolutamente não encontro outra palavra, é capaz de ser um pouco crua, mas é uma desilusão, é uma traição, uma deselegância verdadeiramente inimaginável, que é permitirem que haja uma tomada de posse de novos ministros, ou novo ministro e secretários de Estado, sem que o Presidente estivesse adequadamente informado sobre a totalidade dos acontecimentos que eles próprios sabiam e conheciam. E, portanto, a situação em que foi colocado o Presidente da República, obviamente, parece-me a mim, leva a que não possa confiar em soluções arranjadas à última hora. A obrigação de informar era de ambos ou do Primeiro-Ministro? Não, a obrigação de informar era de ambos, porque havia uma responsabilidade especial do líder do CDS nas suas relações com o Presidente da República. O líder do CDS, este ou outro qualquer, que era de o manter informado, tendo por base o apoio e o modo como tem sido tratado pelo Presidente da República. Isso é incompreensível. E é incompreensível que realmente se imagine que um Presidente pode, depois dessa desilusão e desse choque, esperar por umas soluções arranjadas de uma forma estranha, com pequenos recuos e pequenos avanços, sem nenhuma... Maria Luísa Albuquerque foi uma boa escolha para Ministro das Finanças? Carlos, essa escolha foi a escolha feita pelo Primeiro-Ministro. E eu devo dizer que eu tenho... Não, é muito simples. Eu sempre aceitei comentar com liberdade tudo. Posso ter episodicamente as minhas limitações e voltar à minha liberdade. Quais são as minhas limitações? Eu estou em fase de apresentação da reforma do IRC, justamente ao Ministro das Finanças, e eu não me fica bem nem sequer dizer bem, nem dizer mal. E, portanto, não farei nenhum comentário num sentido nem no outro, e deixarei isso para quando recuperar a minha liberdade, a qual recuperarei. Estejam vocês descansados. António Costa, percebeu em que ponto estamos quando ouviu hoje o Primeiro-Ministro? Permita-me, se não se importa, antes de ir aos pormenores e aos diferentes episódios da semana, procurar recentrar-nos naquilo que é essencial. E o essencial é o que explica, de fundo, o que é que aconteceu esta semana. O governo fez 2 anos. E alguns números indicam bem o que aconteceu nestes 2 anos. Há 2 anos atrás, o PIB estava em contração, de 0,9%. 2 anos depois, a contração do PIB já vai em 4%. De 0,9% a 4%. As exportações, que subiam 8,2%, caem agora 0,1%. A taxa de desemprego, que era 12,1%, subiu para 17,6%. A desemprego juvenil, que era 27%, subiu para 42,1%. E a esta tragédia económica acompanha-se os seguintes resultados em matéria de redução da dívida e de redução do déficit. Quanto ao déficit, subiu de 8,8% para 10,6%. E a dívida subiu de 107% do produto para 127% do produto.
Estes números é o que explicam o de essencial que aconteceu esta semana. Este governo foi um fracasso absoluto. Fracassou em tudo. Não diminuiu a dívida, não diminuiu o déficit, aumentou a recessão, aumentou o desemprego, diminuiu as exportações, falhou em todos os fundamentais da economia. Isto é o essencial. Depois o resto, desculpará, são histórias da radionovela, que é uma coisa que os mais novos já nem se lembram do que é. É uma coisa que nós ouvíamos na rádio nos anos 60. E já não é sequer digno de telenovela, é mesmo de radionovela. É uma coisa dos anos 60. Furtíssimo. Simplesmente Maria. Quer dizer, porque não tem sequer categoria para chegar à televisão. Foi tão mau que não tem categoria para chegar à televisão. Portanto, o essencial é isto. E, perante este fracasso, a questão é saber, este governo tem condições para prosseguir esta política cujos resultados são estes? Não tem. Com portas, sem portas, com Passos Coelho, sem Passos Coelho, com Maria Luís, sem Maria Luís, com Gaspar, sem Gaspar. Mas há o com entendimento esta do Presidente política, da República sobre a função que exerce. o Presidente da República não tem entendimento nenhum. O Presidente da República Tem feito doutrina. não tem. O Presidente da República não tem, já não acrescenta nada. O Presidente da República, desde o dia 25 de Abril, tornou-se membro deste governo. No próprio dia em que o Ministro Gaspar se demite, o Presidente da República autolimitou ainda mais as suas competências ao proclamar o Urbi et Orbi, em resposta provocatória ao Partido Socialista, que quem derruba o governo é a Assembleia da República com moções de censura e não compete ao Presidente da República interferir no governo. E até disse uma coisa qualquer, do género de quem quer derrubar o governo que o faça e não peça aos outros que lhe façam o seu trabalho. Isto é o Presidente da República que derrubou o último governo do Partido Socialista que existe agora. Portanto, o Presidente da República não tem margem para nada. Nada. Já não tem pontos com ninguém na sociedade política, a não ser com o PSD e com o CDS, se as tem, não tem com mais ninguém. Não é capaz de arbitrar um conflito, não tem pontos com os parceiros sociais, tem uma casa civil esquálida, que vai de pessoas da extrema-direita a uma representação orgânica do PSD, portanto, nada daquilo tem mundo para permitir gerar uma outra solução. O Presidente da República agora fará o que os acontecimentos determinarem que faça. E ninguém pode ter esperança alguma que, depois de ser colocado na posição que se colocou, tenha capacidade agora para gerir e controlar o que quer que seja. E, portanto, nós estamos nesta situação, que é óbvia. O que é que vai acontecer no final disto tudo? No final disto tudo, o que é que vai fazer? Bom, vai-se fazer aqui uma coisa de conveniência. Uma coisa de conveniência. Para fingir que o governo vai prosseguir. Com portas ou sem portas? É indiferente. É o que for necessário. É o que for necessário. Porque se alguém disser tem que ser com portas, a porta explicará que era irrevogável a sua decisão de se demitir de Estado dos Negócios Estrangeiros, e não será Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, mas nunca disse que não seria Ministro de outra coisa qualquer. O CDS tem aquele sonho que ele venha a ser Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Economia. Pronto, quer dizer, isto dará uma explicação. Mas vamos lá ver o seguinte. Eu pergunto o seguinte: alguém acredita que com portas no governo aquele governo vai funcionar? Que entre ele e Passos Coelho alguma vez vai existir uma relação mínima de confiança, de relacionamento, de consideração mútua, que manifestamente não existe, que lhes permita funcionar? Deixa-me perguntar, é que não sei se funcionar pelo menos durante mais um ano, até terminar o chamado período de intervenção da Troika. Possível ou não? Quer ver o ministro Paulo Portas demitiu-se e não mandou dizer por ninguém porque é que se demitiu. Fez um comunicado também explicando. E há um ponto em que ele diz assim: ao longo destes 2 anos, protegi até ao limite das minhas forças o valor da estabilidade. Seria uma falsidade. Porém, a forma como, reiteradamente, ao longo destes 2 anos, as decisões são tomadas no governo torna efetivamente dispensável é um caso o meu contributo. Portanto, o que é que o ministro Portas nos vem aqui dizer? Veio dizer o seguinte: ele esteve lá 2 anos. Procurou ser leal, procurou engolir todos os sapos para defender o valor da estabilidade. Desta vez eu tinha avisado o Primeiro-Ministro que se saísse do Ministro Gaspar era uma grande oportunidade para mudar de política. E os números indicam que ele tinha razão.
Porque, de facto, esta política é um desastre absoluto. Já agora, carta por explicou- carta, a carta do Ministro Gaspar Também é boa. Não, a carta... Também, Não, essa essa também. isto é matéria de Não, essa epístolas, também, essa também é estamos- boa. Não, mas vamos só terminar esta de Portas. E Portas diz, bom, que transmitiu ao Primeiro-Ministro quais eram as suas reservas. E que diz claramente, e o Primeiro-Ministro não foi indiferente às reservas dele e manteve a sua escolha. Eu digo, eu respeito, mas não concordo. Então vamos lá ver o seguinte, o que é que isto aqui nos relata? Aqui há um relato do que é o funcionamento, do que é que tem sido o funcionamento deste governo durante estes 2 anos. Já todos nós sabíamos, e todos nós conhecemos pessoas que são amigas de uns, pessoas de outros, que têm um desprezo absoluto um pelo outro. Quer dizer, são mundos completamente diferentes. Nunca comeram nos mesmos restaurantes, não leram os mesmos livros, não viram os mesmos filmes, não gostam das mesmas coisas, não têm nada a ver um com o outro. Mas pior, desprezam-se, têm um desprezo profundo. E esse desprezo profundo Tenho traduz-se. certeza, António. Tenho, absoluta. Tenho, verdade. absoluta. Ouça, esta carta do Ministro Paulo Portas é de quem diz, pá, eu já suportei tudo o que tinha a suportar àquele senhor e agora vai ouvi-las todas. E diz tudo. Houve, aliás, uma situação, creio que no Expresso Online, de uns desabafos de viva voz que terá dito sobre o próprio ministro. Portanto, não vai ver assim. Eles agora podem combinar o que quiserem. Está a ver? Quer dizer, mas é uma coisa que nem para as aparências, está a ver? É como aqueles casamentos das famílias reais que por razões de Estado se têm que manter, mas em que de facto Não já chega ninguém, para já chegar ao ninguém fim do período de acredita. intervenção, António Costa. Canadá, isso der. Qual é a vantagem? Eu até pergunto, esse é outro mito. Vamos lá ver o seguinte. Se o receio é a exposição aos mercados, neste momento, estamos sob auxílio e, portanto, estamos sob alguma proteção. Agora, o ideal é que a crise ocorra depois, quando já não temos proteção nenhuma e estamos entregues aos mercados. Estou a haver crise, mais vale agora do que depois. Ou acha que se houver agora uma recomposição, isto dura normalmente para os próximos 2 anos? E eu pergunto, mas para quê durar mais 2 anos com estes resultados desastrosos desta política? Pacheco Pereira. É porque isto é que é o essencial, não ver se querem desta política ou não. Vai ser comum ou não, porque vamos lá ver o seguinte. Eu não tenho a menor das dúvidas, isso convém, também gostaria de sublinhar, para dizer o seguinte. O Ministro Paulo Portas foi indiscutivelmente, do ponto de vista pessoal, da sua atividade política, um dos melhores membros deste governo. Ninguém tem uma falha a apontar no seu exercício como Ministro dos Estrangeiros, pelo contrário, toda a gente tem a louvar a forma empenhada, combativa, como se empenhou na diplomacia económica, como substituiu ao vazio do Ministério da Economia procurando promover as exportações, teve, aliás, a descomplexa, não teve sequer aquela atitude uma révola deste governo que foi diabolizar tudo o que vinha do governo anterior e até foi ao México vender galhardamente os Magalhães, símbolo dessa coisa terrível que era do governo anterior, designadamente aqui para a nossa amiga Pereira. Mas, portanto, eu não tenho Coitados dúvidas, dos mas, mexicanos. o próximo governo, um governo sem portas, é um governo ainda pior do que um governo com portas. Quer dizer, do ponto de vista da capacidade política, da sua qualidade política. Agora, com portas, também não funciona. Portanto, isto aqui é que é uma tragédia, está a perceber? Pacheco Pereira, o que é que percebeu ouvindo o Primeiro-Ministro hoje à saída da reunião com o Presidente da República? Quer dizer, no meio daquela maneira um pouco obscura de falar, o meu entendimento é que teria havido um acordo com o CDS que passava pelo facto de Paulo Portas não estar no governo e o Presidente da República deve ter dito muito bem, eu só aceito um acordo onde estejam os 2 líderes dos partidos no governo e depois Passos Coelho sai com um acordo com o CDS, mas sem as condições exigidas para o Presidente da República. Portanto, não direi que está tudo na estaca zero, mas provavelmente agora seguem-se outros episódios da mesma natureza. É o que eu entendi. Mas eu acho que as peripécias são relativamente pouco interessantes. Porque há muito tempo tenho uma tese que expus aqui, é que couves não dão rosas. E, portanto, a gente está sempre à espera que couves deem rosas. As couves não dão rosas. Nem por muita engenharia genética não dão rosas. E qual é o pano de fundo? A mim o mais interessante é qual é o pano de fundo desta crise. O pano de fundo desta crise é que é interessante. E aí a carta do Ministro Vítor Gaspar também tem um papel explicativo muito mais importante do que as peripécias com o Ministro Paulo Portas. O pano de fundo desta questão é a transição, por razões em grande parte eleitorais, e em grande parte consequência do desastre da política e, portanto, uma tentativa de remediar o efeito desastroso da política anterior, é a transição das finanças para o desenvolvimento, das finanças para o investimento, crescimento e economia. E esta transição retórica
tem imensos problemas. Porque, chamamos as finanças é uma conjugação de três coisas, com diferente saúde. Não é? As relações com a Troika, em grande parte do ministro Vítor Gaspar, pensam o mesmo, portanto, não há grande distinção entre o que a Troika diz e o que o ministro Vítor Gaspar pensa, e, portanto, aqui há uma unidade de pensamento. As finanças são esse elemento. E é por isso que nós somos muito bem vistos no estrangeiro, e é por isso que o ministro Gaspar era considerado essencial. E é por isso que depois é escolhida a ministra que foi. Portanto, essa é a parte das finanças. O perfil da ministra, desculpa, eu tenho talvez uma... Eu não quero mantendo saber... o seu raciocínio, o perfil da ministra é coerente com esse tempo de viragem para o crescimento que o Pacheco Não, estava a falar? se você me deixasse continuar a falar, eu dizia-lhe que a sobrevivência, o que se passa, eu vou voltar atrás, porque eu gostaria de dizer uma coisa com princípio, meio e fim. Estava a dizer. Que é, o tempo das finanças assentava em três coisas. Um projeto de engenharia utópica, pseudo-neoliberal, de uma parte muito ignorante de que o Primeiro-Ministro era um bom representante e que encontrou no Ministro Gaspar um suporte técnico, a Troika, e esta política foi a ossatura da política do Governo até agora. Porquê é que deixou de ser essa ossatura? Porque falhou. Os números que diz o António Costa falhou. E falhou por dois motivos. Falhou porque, na verdade, como admite o ministro Vítor Gaspar, que tem uma carta muito mais interessante, é o documento mais interessante desta crise, falhou porque ele menosprezou, como aliás a gente aqui discutiu, aquilo que inicialmente eram considerados danos colaterais. Ou seja, o peso que teve o desemprego e a recessão em perturbar o funcionamento do Estado. Portanto, o período das finanças tinha a Troika, tinha esse projeto de engenharia utópica e tinha os cortes permanentes no Estado. E estas três coisas começaram a ser postas em causa, de tal maneira que o Ministro das Finanças percebeu que não tinha a autoridade que tinha antes para negociar com a Troika. A principal razão por que ele se afasta é porque reconhece o falhanço da sua política, mas também porque o Primeiro-Ministro começou a oscilar entre a ala do crescimento e a ala das finanças. E ele já teve dificuldade em fechar a última avaliação porque o Primeiro-Ministro não lhe deu a cobertura que lhe dava antes. Diz que o ministro deu cobertura a 12 de maio e que ele fechou a 13. Portanto, Ou seja, que significa que demorou a dar-lhe cobertura. Não, significa que não teve cobertura a não ser in extremis. Portanto, o que é que acontece? Este mundo das finanças, que era a ossatura deste governo, desde o início, e que tinha a conjugação destas três coisas, não era uma só, tem as três coisas, e que tinha vários interlocutores dentro destas três coisas, começou a ser substituído por um discurso do crescimento, por um discurso de desenvolvimento, que é um discurso que não tem genuinidade em função do discurso anterior, ou seja, é um discurso em grande parte para tentar evitar o desastre maior. Portanto, é um discurso de recurso para tentar evitar que os números do desemprego e os números da recessão sejam maiores, e é depois um discurso que objetivamente põe em causa o discurso das finanças. Quando chega ao momento dos cortes permanentes, ou seja, de um novo plano de austeridade muito mais pesado que alguns planos anteriores, porque a gente não costuma chamar assim, chamar-lhe reforma do Estado a ir na onda de uma designação bonita, porque na realidade o que vinha aí era outro plano de austeridade com uma incidência no Estado, mas na realidade um plano de austeridade, porque as pessoas iam ter menos saúde, menos educação, menos recursos, menos pensões, menos salários, mais despedimentos. O que é que acontece? Esse plano de austeridade que estava combinado com a Troika, em grande parte por iniciativas do próprio governo português, porque esta coisa de pensar que é a Troika que impõe, não, a Troika está a impor o cumprimento de medidas que foram propostas, em muitos casos, pelo próprio governo português. Portanto, aquilo não é o plano da Troika versus o plano do governo português. Aquilo é o plano que o governo português combinou com a Troika. Para objetivos perseguidos pela Troika, ou não? Não, sim, com certeza, dentro dos objetivos gerais do memorando. Agora, a uma dada altura, aquilo deu-se uma empatia e desataram a andar por ali adiante a toda a velocidade. Depois, quando começou a haver maus resultados, começou tudo a desagregar-se. Portanto, pano de fundo desta crise, quer com Paulo Portas, quer com Vítor Gaspar, quer com os outros ministros, é a passagem de um mundo relativamente limpo e perceptível de uma espécie de ditadura das finanças sobre todo o funcionamento do governo, com estas componentes,
para um discurso de desenvolvimento que tem, entre outras coisas, o efeito de tornar ainda mais difícil cumprir os objetivos acordados com a Troika, porque, como é evidente, ninguém agora vai descobrir dinheiro para investir, nem buscar recursos para o desenvolvimento em termos significativos para inverter algumas estatísticas, sem pôr em causa os objetivos do déficit. Os Paulo Portas parece ter lido de forma diferente. Isto é, eu vi a escolha de Maria Luísa Albuquerque, a continuidade da política de Vítor Gaspar. As pessoas prendem-se muito no pormenor com toda a franqueza. Ele vê a continuidade, o que ele vê é outra coisa. Ele vê um primeiro-ministro que não está verdadeiramente nem de um lado nem do outro. Ele vê um primeiro-ministro o caminho da mera continuidade do Ele vê um primeiro-ministro. Nós temos de perceber o que é pretexto e o que é Vamos ver com os olhos de Vítor Gaspar. Aos olhos de Vítor Gaspar, o primeiro-ministro deixou de lhe dar cobertura política para prosseguir o programa da Troika. Ponto. E ele verificou isso com as hesitações na última avaliação. Aos olhos de Paulo Portas, ele olha para o primeiro-ministro, esta política desenvolvimentista, que evidentemente tem que ser uma política global, tem que ser uma política intensa, tem que ser uma política que desloque recursos, tem que ser uma política que mexa no mercado interno, tem que ser uma política que evite o agravamento dos indicadores que disse o António Costa, exigem um primeiro-ministro empenhado, e um ministro da Economia de natureza diferente, empenhado noutro tipo de processo de desenvolvimento. Porquê? Disse economia ou finanças? Não. Era economia que queria dizer. Que a economia que eu quero dizer. Quando o Primeiro-Ministro mantém uma sequência nas finanças, porque o Primeiro-Ministro em matéria financeira fala sempre lá para fora, não fala cá para dentro, o Paulo Portas usou isso como pretexto, mas como pretexto para não apresentar a reforma do Estado e os cortes da reforma do Estado, e como pretexto para não estar associado, até em termos eleitorais, porque as preocupações eleitorais já são muito importantes no conjunto do Governo, para não estar associado com aquilo que ele acha que vai ser a continuação do desastre. O problema de interpretar as ações do Governo vem que ele neste momento não tem um discurso racional e coerente. Às segundas, quartas e sextas é do rigor das finanças, às terças, quintas e sábados é do desenvolvimento. Claro que o discurso de desenvolvimento e de investimento é um discurso muito mais apelativo, muito mais importante em termos eleitorais, mas quer dizer, só tem sentido se houver uma alteração na política financeira e se de recursos que inevitavelmente agravarão o déficit ou implicarão novas metas para o déficit, forem deslocados para o campo da dinamização da economia. E, portanto, como o Primeiro-Ministro está entalado entre estas duas realidades e, objetivamente, não tem capacidade de liderança, assiste a ir embora Portas com o pretexto de dizer a política que eu quero é outra e ele não é capaz de fazer, e Gaspar dizer a política devia continuar pelo menos até 2014 e a Primeiro-Ministro deixou de a suportar. Portanto, a gente olha para aquele governo e o que vê é as ruínas do período das finanças e uma confusão monumental do período do desenvolvimento. E no meio disto tudo, os ministros, e Vítor Gaspar, e Paulo Portas, e a Ministra das Finanças, estão cada um a assumir um papel que não encaixa com os outros. E Portas, que apesar de tudo tem um olho, não é, em terra de cegos, percebeu que a melhor oportunidade, só que depois julgou mal outras coisas, isso também se pode discutir. Julgou mal o seu partido. Julgou mal outras coisas. Julgou mal uma coisa, que é que este governo, ao usar como argumento os mercados como coação para a política interna desde o início, suscitou obviamente a reação dos mercados que existiu. Ou seja, quem anda há 2 anos a dizer a mais pequeno desvio a gente tem os mercados em cima de nós, está objetivamente a dizer aos mercados que é o mais pequeno desvio, tem os mercados em cima deles e tiveram. Claro que o problema que se coloca aqui é que isto é apenas um indício de um impasse político. É isso que eu acho que o Presidente da República, com toda a estima digo isso, porque o Presidente da República tem que compreender que há aqui um problema de impasse e bloqueio político que está muito para além destes incidentes com Paulo Portas, com a saída de Mesmo que Paulo Portas continue? Paulo Portas continua, o governo fica uma coisa empalhada, é como se fosse põem lá uma tala atrás, seguram o corpo do governo, ou lhe formolam, ou empalham, ou pintam, ou lá o que é, e aquilo está ali, e a gente olha para aquilo e diz, temos governo. O problema é que um governo desta natureza não convence ninguém, a começar pelos mercados. Pode haver pequenas flutuações, não convence ninguém. O problema é que o que é que os mercados, os mercados e a Troika quer da atual situação política portuguesa?
quer um acordo entre os três partidos que suporte tudo, que suporte eleições e que permita dar uma continuidade natural a esta política. É só isso que eles querem. Se Passos Coelho pensa que o que a Troika quer é a aplicação a ferro e fogo das medidas que ele herda da chamada reforma do Estado, está completamente out of phase, está completamente ao lado. Neste momento, e é por isso que a gestão do Presidente da República e a maneira como esta crise se desenvolveu pelos seus portas e passos é criminosa, não é pelo facto de Portas se ir embora, não é pelo facto de poder haver eleições antecipadas. É porque eles deviam garantir, desde o primeiro momento em que sabiam que ia abrir uma crise, deviam ter garantido uma solução interimária junto com o Presidente da República, que pode passar por um governo de gestão, que pode ser este, com um acordo que comprometesse partidos como o PS perante a hipótese de eleições É antecipadas. isso que o Presidente da República quer? Eu não sei se Agora, o Presidente da República quer isso. O Presidente da República, cada dia que falar passa... com o Presidente da República. Não, e eles depois deviam uma ter sugestão. Não, é assim, porque as pessoas dizem que susto as eleições antecipadas. Mas quer dizer, as pessoas que são sensatas não dizem eleições antecipadas sem mais nada. As eleições antecipadas só devem ser, para já o argumento quanto às eleições antecipadas começa a aproximar-se perigosamente do argumento contra eleições. Que é, as eleições são anti-económicas, que é um argumento que alguma Quaisquer direita eleições. tem. Quaisquer eleições. Mas bom, porque o que era aqui importante é, caso a situação As da Alemanha evolua- não, as da Alemanha nunca ninguém Não, as disse. da Alemanha nunca diz porque, quer dizer, Porque não são. porque não são. As portuguesas são anti-económicas, quer dizer, estas tretas, o país para 8 meses e tudo isso é só para enganar as pessoas, quer dizer, nada disso. E mais, eu acho alguma graça às pessoas que deviam andaram a prometer aos portugueses que iam reduzir os prazos eleitorais, andaram estes anos todos a entreter-se com coisas de segunda e não reduziram os prazos eleitorais. Mas a questão das eleições antecipadas tem que ser associada a um acordo prévio que implique como é que se vai viver durante os meses até às eleições. E esse acordo prévio pode, inclusive, ter virtualidades políticas que a atual situação governativa não E tem. tem de envolver o PS. E tem de, para ser credível, tem que envolver o PS. Porque se o PS quer eleições antecipadas, ele não pode desligar-se do período anterior às eleições, os 3 meses ou 4 meses anteriores às eleições. E, portanto, o que o Presidente da República, do meu ponto de vista, tem que fazer não é tentar manter um governo artificial que daqui a 15 dias tem outra crise qualquer, Que acho da que mesma não está a natureza. fazer, Acho que não está, e acho que não está, ainda bem, finalmente. No entanto, eu agora já só vendo, não é? Mas, em vez de estar a tentar manter uma coisa informal, empalhada ali, como está lá atrás, para as pessoas convencidas que têm governo, que a última coisa que convencem são os mercados, como é óbvio, que sabem mais destas coisas do que este tipo de comentários superficiais sobre as eleições. Agora, ele tem que, nas condições de gestão, o governo fica em gestão, mas há o problema da avaliação da Troika, há o problema de determinados compromissos. Bom, das duas uma. Ou há uma renegociação para um prazo diferente para a apresentação desses compromissos, caso ela seja possível. E eu não acho que ela seja impossível, mas essa renegociação tem que envolver o PS. Ou seja, essa renegociação tem que envolver determinado tipo de compromissos no conjunto dos 3 partidos. E aqui falo a nível partidário, não provavelmente a nível governamental. E porquê? Porque assim os mercados, compreenderão que vai haver eleições, não há volta a dar, porque esta situação morreu por morte natural, e agora também não me venham com outra coisa, só dizer outra coisa. Quer dizer, eu quero que haja eleições antecipadas, porque acho que isso abre um terreno político que neste momento não existe e não é possível dar. Há pessoas que desejam eleições antecipadas, há pessoas que exigem eleições antecipadas. Mas quem provocou as eleições antecipadas foi Paulo Portas e Passos Coelho. E, portanto, não se confunda as duas coisas. Quem tem responsabilidade pelo que está a acontecer é Portas em primeiro lugar e Passos Coelho a seguir, e o Presidente da República, se não fizer nada, Xavier está a fica concordar? também responsável. Está a concordar com esta? Claro. Se houver eleições antecipadas, a responsabilidade é de Passos Coelho e de Paulo Portas, isso não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho uma ideia diferente sobre o efeito das eleições Antes de antecipadas. continuar, deixe-me Deixa-me Não dizer sobre outra as coisa. eleições Outra em coisa, geral, mas mas atenção, as eleições- muitos dos argumentos contra as eleições antecipadas, e eu esses também podia usar, é com medo dos resultados das eleições e com medo de perder o poder. Não é isso. Não, eu sei que não é o seu. Eu sei que não é o seu. As eleições antecipadas são um risco. Eu estou de acordo, são um grande risco. Em que sentido? São um Político, risco, são um risco político, são um risco governabilidade. social, de governabilidade, são um risco real. Mas a situação atual é um risco maior. Aí é que está a diferença. A situação atual é um risco maior. Porque este tipo de crises
são crises que afetam o âmago de todas as relações de confiança, porque são crises que são destrutivas de qualquer solução. São crises que, todas as vezes que acontecem, diminuem a margem de manobra de todos os atores do terreno. Há crises que são puramente inúteis. Esta crise, a continuar como está, é puro desperdício. O dinheiro que as empresas perderam, o país perdeu, os juros, é em puro desperdício. Pelo contrário, se houvesse uma política pensada, um plano B que o Presidente tem que ter, para garantir um módico de governabilidade e um módico de resposta, em particular à Troika, até à realização de eleições, as eleições são uma solução mais estável do que é a atual situação. Fora do fio do seu raciocínio, eu espero não estar desatualizado, porque eu entrei para este estúdio convencido que o Congresso do CDS continua marcado para o fim de semana. Eu também já ouvi dizer que não. Já ouvi dizer que não. Eu não Mas ouvi ainda não vi dizer. notícia. Eu desejo ardentemente notícia que não. disso. Espero que Não, haja não faz estamos parte. Mas não interessa. Não estamos a fazer notícia. Eu também disseram que não ia haver. Eu queria era saber, Mas eu não sou eu queria era dessa saber escola. se o Pacheco Pereira imagina um Congresso do CDS sem esta situação Não clarificada. vale a pena, não vale a Ok, pena eu quero lá elaborar. saber do Congresso do CDS para alguma coisa, por uma razão muito simples. Ou o Congresso do CDS tira portas, o Congresso tira do portas. PSD. Não, também não isso também não não existe sem tenho. portas. Também não tenho. Não, eu Pacheco, sei, mas não é você não verdade. vai dizer isso. Quem utilizou pela primeira vez? É que eu não cheguei há bocado a dizer assim, o CDS tem a história do Quem é CDS está autor? fora do PP. Quem é autor da expressão? você. Então, Não, quem é autor da Não é. expressão de que o CDS é um partido unipessoal sou eu. Pois é. Pronto, a questão não é essa. Ou o Congresso, para responder ao Carlos, ou o Congresso do CDS demite portas, escolhe um outro líder, e esse Ou outro aceita a líder, admissão. ou aceita a admissão, escolhe um outro líder e esse outro líder vai para o governo. E então o Congresso do CDS tem alguma utilidade Sim, para manter isto evidente. também meio empalhado, não é? Ou então, não fazendo isso, é uma sequência da crise. Porque é que eu uma sequência da duvido, crise. porque é que eu duvido que isso aconteça? Eu duvido não só porque conheço o carinho e a ligação que os militantes do CDS têm a portas e uma certa, enfim, o partido tem uma personalização muito grande, mas também por outra razão. É só um partido que não está preparado para nenhuma mudança é que manda o ministro que se demitiu negociar com o primeiro-ministro de quem ele escreveu aquela carta. Realmente, o momento em que me deixei de interessar sobre os acontecimentos internos do CDS nos últimos 40 anos da minha existência foi hoje, ou ontem, a partir de ontem, quando percebi que no meio, enfim, de uma decisão que podia ser uma precipitação, um chega pessoal, uma coisa insuportável, que eu até compreendia, enfim, embora de facto aos políticos se exija uma resistência para lá de todos os limites, eu compreendi isso. Agora, no mesmo partido que a única solução que tem é pôr o seu presidente demitido do governo a negociar com o primeiro-ministro de quem ele diz não se poder ter confiança nenhuma e de cuja competência ele duvida de uma forma absolutamente ostensiva, é um partido que não está preparado, obviamente, para uma solução como esta. Não, sim. E o que é que pensa de um primeiro-ministro que perante uma carta desta diz que não aceita a admissão? As cartas... Isso até do ponto de vista institucional não tem para que ver com o Presidente da República. Deixa-me só, porque tem essa eu função. tenho de que como me desinteressei, comecei-me a desinteressar, porque eu fico muito desconfiado das coisas que não têm lógica. E havia uma certa lógica, não é? Numa certa crítica do CDS, num certo distanciamento, uma lógica, se quiserem, oportunista, num sentido não pejorativo, num sentido político, de, enfim, se desligar de algumas coisas más, de preparar o futuro. Havia uma certa lógica, o CDS queria-se fazer de vítima, até podia haver uma certa lógica na admissão de portas, ou uma certa exigências ou chantagem de portas relativamente à continuação do governo, e até podia haver uma certa lógica em recuar agora para avançar com um grande poder, o vice-primeiro-ministro, podia haver uma certa lógica de tática política. Simplesmente o que foi destruído, entretanto,
foi a confiança das pessoas em tudo isto. Já há muito tempo. Porque, não, mas é que agora foi o último. Eu que sou Desde aquela cena Como é das que essa conferências conferência sucessivas, eu, apesar de tudo. desde a cena das conferências de imprensa Oh, oh, sucessivas, oh, oh. que há um problema de mau funcionamento. das Sim, instituições. não há Sim, o Presidente muito. da República Há devia muito tomar- tempo. Como é que a devia ter confiança tomado pode ser iniciativa. recuperada? Há muito tempo um problema de desconfiança. Mas apesar de tudo, o governo funcionava. E aliás, em conversas separadas com ambos, quer com Passos Coelho, quer com Paulo Portas, parecia que eles tinham a ideia de que isto, embora umas vezes mal, outras vezes melhor, iria durar até mais tarde. E o Presidente da República também tinha essa ideia. Agora, desta forma, o CDS não pode apresentar-se como vítima, nem Paulo Portas pode apresentar-se como vítima, porque são o causador disto. Aparentemente, o Presidente da República exige uma solução que eu compreendo, que é uma solução que exige Paulo Portas dentro. Essa solução, do ponto de vista pessoal, é muitíssimo complexa, porque se põem a escrever essas cartas assassinas, que são relativamente novas, Caso Paulo Portas é um comunicado. e que fazem das próprias declarações de Miguel Relvas, fazem ter saudades das próprias... das próprias. Esse excesso epistolar, não é? Que assistimos, que torna as coisas difíceis de recuo e difíceis, que são coisas complicadas. O dano é irrecuperável, Lobo Xavier. Eu acho que é muito difícil de recuperar. Quer dizer, eu até aqui, mesmo com os aspectos negativos do funcionamento do governo, mesmo com as dificuldades do governo, eu achava que isto era melhor do que eleições. Eu tenho uma visão de um país em ajustamento, tutelado, dominado, sem crédito. Não creio que a democracia possa funcionar exatamente nos mesmos termos. Não deve ser expropriada, mas nem pode ser, nem é admissível, mas não funciona nos mesmos termos. Mas depois disto, eu estou com muita dificuldade para imaginar uma solução credível que não seja uma solução Portanto, eleitoral. passou a alinhar na vantagem Não, de vamos para eleições. não, admito que na política às vezes há criatividade, mas se a exigência do Presidente da República é realmente que Paulo Portas esteja dentro, é muito difícil perceber como é que, depois destas declarações, destas cartas, do que se disse, dos danos causados, da incerteza, que se possa outra vez retomar. Tenho dificuldade. Se for possível, se houver uma eliminação espiritual, seja lá qual for a origem, enfim. Mas eu não. Concluindo, Lobo Xavier. Não, eu só queria dizer, eu vi ali os números. O problema não são só os números. Os números que talvez o Costa Pina deu ali de passagem ao António Costa, um slide com números. Os números, nem todos os números são maus, nem todos os números se devem ao governo. Se não percebermos isto, é muito difícil. Há um clima Esclareça-me só o ponto, António. Gaspar, deixe-me só dizer, eu respondo já tudo aquilo que quero. Nas coisas de Gaspar, o importante não é só a carta. A dizer que não há liderança, que ele próprio falhou. O Vítor Gaspar já tinha dito duas coisas antes, que nós nos esquecemos, que a política em Portugal é muito rápida, toda a gente se esquece. Primeiro, a primeira pessoa que falou em ser o momento do investimento e do crescimento foi ele em fevereiro. Só que entre fevereiro, sim, fez declarações públicas, este é o momento, e anunciou uma série de medidas que não puderam ser concretizadas, e entretanto a avaliação adiou-se até maio. Vocês vão ver aos registros. Não é uma coisa não é uma coisa bonita que eu esteja a contar, é uma coisa que se passou. E depois já disse também uma coisa importantíssima, que foi que enganou-se ao pensar que era possível, com os jogos de equilíbrio orçamental, resolver o problema das finanças portuguesas sem reformar o Estado, e que isso tinha sido um disparate. Portanto, isso é mais importante. Realmente falhou, não foram aqueles números do Costa Pina. Disse o António Sousa Portugal. Não foram os números do Costa Portugal. Pina. Nem são lidos assim. Não foi o Está governo que aqui, fez as António. exportações, e as exportações melhoraram muito. Agora, realmente isto não bateu certo, não foi suficiente. Se o Presidente da República lhe perguntasse a sua opinião sobre se, nesta altura, neste quadro, era mais vantajoso ir para eleições ou dar possibilidade, viabilidade à continuação de um governo, enfim, nas condições que o Presidente quisesse, que conselho é que o António Lobo Xavier daria? Não, eu daria o seguinte: só é possível aceitar um governo que haja um mínimo de estabilidade, e um governo com Passos Coelho à frente,
se o CDS, se personalidades do CDS, a direção do CDS, os pesos políticos do CDS, estivessem ou no governo ou fizessem declarações públicas absolutamente inequívocas e se fossem eles a tratar desse aspecto e não o Presidente do Partido. António Costa? Agora, o Presidente do Partido é que, O que é que não vejo como é que se possa... Eu, para dizer o que eu acho que é necessário, tenho que dizer o que é que o país precisa. O que é que o país precisa? O país precisa de um governo que tenha como prioridade renegociar este acordo com a Troika, que explique que com estes resultados na economia e nas finanças isso. públicas Sim. não vamos lá. Mas a Troika já sabe. E para esse governo tem que conseguir renegociar com a Troika, tem que conseguir fazer um grande acordo de concertação social estratégico que permita, de facto, o relançamento da economia e a consolidação das finanças públicas. Para que isto seja possível, há duas hipóteses. Com eleições e sem eleições. Sem eleições, era necessário que o PSD fizesse algo imperioso, que é mudar a sua liderança e conseguir adotar um novo programa e fazer uma recomposição do governo. E aí até podia ter um apoio político mais alargado para além do CDS e podia tentar até envolver o PS. Com a nova liderança, com a nova política, com um novo objetivo. Se o PSD não é capaz de fazer isto, bom, eu não vejo da solução que o país possa ter este governo que tenha força e legitimidade para se apresentar perante a Troika e credibilidade perante os parceiros sociais para conseguir este grande acordo sem ter legitimação eleitoral. Quer dizer, não há outro caminho. Havia um terceiro. Ou seja, Havia um terceiro, que era o Presidente da República, ter preservado a sua autonomia política, a sua autoridade, a sua credibilidade junto dos cidadãos, para poder impor ao PSD, ao CDS e ao PS o apoio a um governo da sua iniciativa ou de uma formulação. Mas quanto tempo isso que duraria? Não sei. Podia durar o tempo suficiente, mas é preciso que o Presidente da República tivesse preservado a sua capacidade. Hoje duvido que tenha essa capacidade. Não estou a dizer que não tenha, mas tenho dúvidas que tenha essa capacidade. Eu vi no jornal uma coisa gravíssima. Descartaria isso. Não sei se é Está a falar verdade. de quê? Mas vi, por exemplo, no jornal uma coisa gravíssima, não sei se é verdade, se for é gravíssimo, que o secretário-geral do PS teve meses a falar com o Presidente da República. Quer dizer, se isto é assim, isto de facto é grave. Quer dizer, porque o Presidente da República não se pode assumir como um Presidente de parte do país. Sobretudo num momento em que é fundamental unir, mobilizar as pessoas, os investidores, as pessoas que trabalham, criar aqui um mínimo de concertação social. Mas não parece estar a fazer de isso conscientização agora. política. Não parece. Não temos parece. 3 minutos. Bom, quer dizer, eu acabo de onde comecei. Eu não acho que haja condições para evitar as eleições. E, portanto, prefiro que se prepare bem o cenário de eleições. E preparar bem o cenário de eleições começa por não se estar a perder o tempo que se está a perder. Porque é muito mais dissolvente para o funcionamento das instituições uma crise que As já começou, expectativas. Só as expectativas que já começou há vários frustradas, dias, que anda para trás, para a frente, para o meio, depois vai haver governo, depois não vai haver governo, depois há as condições, depois há negociações. Portanto, este tipo de apodrecimento da situação, com o Presidente da República a ouvir os outros partidos segunda-feira, é já em si um indício de, quer dizer, estas coisas têm que ser resolvidas em 48 horas no máximo, no máximo. E quem não as quiser resolver em 48 Ou não horas, puder, ou não puder, afasta-se, quer dizer, não pode ser assim. Portanto, eu também acho que as eleições não é só o problema de desejar e considerar que há mérito nas eleições, que tem riscos. Eu também achar que elas são inevitáveis. Ou seja, que isto não tem outra volta que não seja assim. E são inevitáveis porque não há hoje cimento que permita não só manter a coligação, mas como cimento que permita fazer um governo consistente debaixo de Passos Coelho. Não há. Se há coisa que é unânime nas cartas de um e do outro é o problema da liderança, é a crise da liderança. Há claramente este governo a ser remodelado, tem que ser remodelado quase todo. Não quer dizer que não haja um outro ministro que tenha feito um trabalho, que há, e alguns secretários de Estado que fizeram um bom trabalho, mas de facto não há volta a dar nesta questão. É preciso ver que um governo, se houver manutenção de um governo qualquer deste tipo empalhado, não é, como eu disse, este governo vai ter dentro de 15 dias que tomar algumas das decisões mais importantes tomadas desde 2011. Porque aquilo que se chama pomposamente reforma do Estado, que é apenas um conjunto de cortes, não tem nenhum caráter reformista, permanentes,
é, sem dúvida, a mais importante alta transformação que este governo pode deixar de herança, porque muito do que fez até agora pode ser provisório, o aumento dos impostos pode ser provisório, os cortes de salários podem ser provisórios, alguns É são por isso que provisórios se tem provisórios. para trás. Portanto, o que acontece é que só um governo com muita autoridade política é que pode não só remendar a situação destes dias, não é? Porque os mercados não vão voltar às taxas de juros desejadas tão cedo, não é? E, portanto, isto é uma coisa que demora anos a recuperar. Ao mesmo tempo, é óbvio que os sindicatos, é óbvio que os outros partidos da oposição estão uma posição mais agressiva, é óbvio, cheiras a sangue, porque é que não há de tomar? Porque é evidente que esta coisa também de menosprezar a rua e de menosprezar os sindicatos, por exemplo, Vítor Gaspar não faz. Quando Vítor Gaspar se refere ao problema do apoio social às medidas que ele propõe, esse apoio social numa sociedade como a portuguesa só se pode ver pela agitação social. E a agitação social são greves e manifestações. Portanto, esta ideia de que isto se passa tudo num conflito entre personalidades e que o resto do país... Imaginem que não tinha havido nem greves nem manifestações. Alguém num texto, numa carta daquela natureza, falava de instabilidade social. Alguém falava de fadiga social. Alguém falava de usura social. Ninguém. Este é o ponto em que vai terminar mais uma edição da Quadratura do Círculo. Todos os 8 dias, António Costa, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se, quase certamente com outros convidados, numa emissão especial. Até para a semana.